Ok. Então, na realidade, essa é a segunda aula do nosso curso, mas é a primeira aula do PPT, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela, porque a gente vai começar a conversar já com essa figura da árvore da vida e com algumas explicações, né? Deixa eu pegar aqui o PPT, apresentação de slides. E que ele está estranho, essa coisa está tudo torto. O que aconteceu aqui? Ficou torto. Ficou fora de centro. Nunca vi acontecer isso. Estranhíssimo. Apresentação de slides. Ok, bom. E agora que eu não vejo vocês? Você não vê a gente? Não. Mas nós estamos vendo você. Mas vocês estão vendo a tela? Não. Como Não, a tela Nós não. estamos vendo então. você. Exato, mas como é que eu vou compartilhar se a tela me ocupa toda a tela? Não posso, porque eu não consigo achar. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Vou fechar e vou abrir tudo de novo. Sabe por quê? Porque estava... Se eu ponho a tela, a Janice entrou. Ô, Janice! Tá calor aí? O que é? Tá chovendo? Oh, esqueci. Adormeci, tá cansada. Ah, precisa também, né? Uma festa na Secretaria da Fazenda. Ai, Aí voltei. tá muito calor? Ah, meu Deus. Aham. A Margarete disse que vai atrasar um pouco, a Janice não sei. Cadê as meninas? Não, Eu deitei aqui, as porque outras bati meninas estão cochilo. aqui, bonitinhas, tá? Espera aí que eu vou procurar aqui o PPT para a gente começar. Eu já mandei, né, Janice? Acho que eu já mandei, esqueci de mandar para a Jaqueline, eu acho. Putz, bom, depois eu mando. Não sei nem onde ela está, a Jaqueline. Não, eu peguei pelo grupo. Não, mas acho que eu esqueci de mandar. Eu não sei por que ele está tudo torto. Esse coisa aqui está torto. A tela está torta. Dá para entender um negócio desse? Minutinho. O que será que aconteceu aqui? Tenho a mínima ideia. Nunca me aconteceu. Está fora do centro a minha tela. Peguei a perna do meu. Então, é a mesma coisa. Isso aí eu não conseguia. Precisava da Margarete, que a Margarete... Uhum. Não. Meu Deus do céu. Vamos fechar aqui. Sabe o que é? Está fora de centro. Você acredita uma coisa dessa? O meu? Não, O meu? o meu PowerPoint não está centrado na tela. Eita. Por que? Não sei, não me pergunte. Porque apareceu aqui. Vai ver que ele quer deixar espaço para você usar o outro lado da tela para alguma coisa. Sei lá. Sei lá. Pode ser para aparecer a tua imagem do lado. Ou para aparecer a tua imagem, ou para você escrever alguma coisa. Sei lá. Bom, deixa eu botar o share screen para ver se dá certo. Vamos ver? Ok? Vocês estão vendo? Agora estamos.
Ok, deixa eu ver se eu consigo. Sim, agora sim. Só que está fora, tá vendo o que está aparecendo aqui. Mas se eu coloco a apresentação de slides, ele me cobre a tela inteira e eu não acho o zoom. Eu não consigo achar mais o zoom. Então vai ficar meio mas para nós tá equilibrado, porque Tá bom? aparece a gente no canto. no cantinho. Então tá bom. Bom, vocês Então conseguem aparece a imagem da gente no cantinho e ali tá bem equilibrado para Tá nós. bom, tá bom. O importante é que vocês consigam acompanhar, porque eu mandei por e-mail, mas é sempre bom a gente ter aqui que nós vamos conversar a respeito do que está escrito. Então, é isso, tá? Eu que coloco aqui, o mapa natal é nossa equação pessoal. O que é uma equação, né? É um conjunto de números e de fórmulas, é uma fórmula, né? Essa palavra equação pessoal é uma palavra que os russos utilizam para falar de nosso mapa. Engraçado, como se você fizesse uma equação matemática e dissesse, esse é o produto fulana de tal. A Elaine Zambuja tem essa fórmula matemática. É muito engraçado isso, né? Porque eles são muito isso, né? São muito matemáticos. É uma coisa meio de astrofísico, como se eles descobrissem aquele momento ideal do momento cósmico no qual você se materializou. Então, se nós, no nosso mapa, trazemos conosco as ferramentas necessárias para a realização, né, da missão de vida, o cumprimento da missão, que vai nos proporcionar essa evolução espiritual, por que não conseguimos, muitas vezes, não evoluir, certo? O que atrapalha a realização de nossa equação pessoal? Eu vou fazer um pequena parêntese, porque justamente quando eu comecei a estudar astrologia, nos anos 80, foi a partir de um drama que aconteceu na minha vida. Uma amiga da época do namoro, né? Eu vim para o Brasil em 1960, em 64 eu conheci o meu futuro marido, 2 anos de noivado, casamos em 66. Eu fui embora para a França, ela ficou no Brasil, mas eram 4 amigos do ITA com 4 namoradas que se tornaram 4 esposas. Então, nós ficamos todas juntas, umas com as outras. Acrescentando mais um casal, que era Maria Adelaide Amaral, a escritora com o marido, que era minha amiga pessoal, a primeira amiga que eu fiz no Brasil. Morava ao lado da casa e meu pai tinha conhecido o pai dela. E nós nos conhecemos nessa época, 18 anos, 17 anos, todas as duas. Ela tem 2 anos a mais que eu. Uma dessas nossas 4 amigas, ou 5, né, porque comigo éramos 5, quando eu voltei da França, depois de uns anos eu me separei, a outra pessoa foi morar nos Estados Unidos, não sei o quê, e uma delas, no momento em que ela teve uma crise de casamento, de separação do marido, ela preparou uma vingança contra o marido. E ela aprendeu a dar tiro, matou 3 filhos e se matou. Acontece que 1 ano antes, a Maria Adelaide, que era amiga e era madrinha de um dos filhos, Adelaide, a outra também era madrinha, porque elas tinham ficado no Brasil, então ficaram mais perto, e eu tinha morado fora. Ela tinha mandado fazer o mapa, tá? Mapa natal. Porque agora sumiu a minha... Agora está sua foto só. Eu sei, mas vai voltar. Calma que eu vou achar. O vídeo aqui. Isso. Aí, o que aconteceu? A pessoa que fez o mapa chamou a Maria Adelaide e falou, Adelaide, você precisa avisar essa pessoa, ela precisa ir no psicólogo, porque ela está preparando um drama. Tem um grande conflito na mente dela e ela vai fazer alguma desgraça, vai acontecer uma desgraça na vida dela. Isso aconteceu 1 ano antes. No aniversário dela, 1 ano depois, na véspera, ela matou os 3 filhos e se matou. Para se vingar do marido, que ela tinha se separado. Ele tinha saído de casa. Então, o meu questionamento, inclusive com a Adelaide, porque nós tínhamos perguntado para amigos, tem um psicólogo, psiquiatra, não sei o que, não sei o que lá.
a pergunta era, se você tivesse meios de compreender o teu mapa, você teria evitado essa tragédia? Ou o nosso destino é traçado e você não tem como evitá-lo? Né? Me lembrei das tragédias gregas, né? Vingança mata os 2 filhos, né? A gente tá cheio, né? Na vida, quantas vezes a gente fez? Então, quando aconteceu isso, eu fui fazer o meu mapa, porque eu já tinha me separado, eu me separei uns 2 ou 3 anos antes da ninfa, tanto que ela não queria mais que eu frequentasse a casa dela, de medo que o marido botasse os olhos em mim. Porque era uma pessoa ciumenta, possessiva, insegura, né? Tinha problemas mesmo. Bom, aí o que acontece? Eu fui lá fazer meu mapa, eu achei tão pertinente aquilo que a Ana Olímpia, ela chamava, ela era prima do marido, da Maria Adelaide. E eu falei, nossa, você falou exatamente as coisas, eu tenho, até hoje eu tenho aquelas fitinhas gravadas, aquele gravadorzinho, que a gente enrolava as fitas. Se você abrir um curso, eu quero estudar. Nem sabia se existia escola, não existia escola. Aquilo me chamou tanta atenção, porque naquela época eu já estudava tarô. Então, eu já tinha né, essa coisa de ir para o lado desse espiritual, do oculto, do esoterismo. Mas o meu questionamento foi exatamente esse. Se temos o autoconhecimento, se com o conhecimento podemos evitar ser vítimas do destino, porque o animal não tem. O animal vai atravessar a rua, vai ser atropelado, ele não sabe se vai vir um caminhão, se não vai vir caminhão, né? Às vezes ele até aprende, os nossos pets acabam aprendendo pelo nosso comportamento, né? Um cachorro para quando você para atravessar a rua. Mas quantas vezes a gente está numa estrada, vem um bicho atravessando a estrada e ser atropelado? Porque eles não têm como ter livre-arbítrio. E o que é engraçado, que eu tenho muitos amigos, colegas, que falam, mas nós temos muito livre-arbítrio, nós podemos escolher. E eu falo que nós podemos escolher fazer bem feito aquilo que a gente escolheu fazer. Ou seja, há uma pré-escolha antes, a pré-escolha do espírito. Aí você conhece, que legal, então, puxa, eu vou ter que carregar pedras, eu vou ter que malhar, eu vou ter que cuidar da minha avó, isso faz parte do teu destino, daquilo que você escolheu. Inclusive os resgates, né, de coisas de passado, que normalmente aparecem no mapa, em lugares específicos do nosso mapa, e que são onde nós temos os maiores nós, né, que eu falo, é um nó, né, aquela coisa que você não consegue desatar. Aqui, a Susan estava falando da esfinge, né? Você viu que logo que eu coloquei aqui, foi a primeira coisa que eu coloquei aqui, é a esfinge, tá? Tem 2 símbolos cabalísticos que eu uso aqui, isso daqui numa toalha, por exemplo, quando eu leio o tarô, tá? Mas se você vê o homem com as asas de anjos, né? O leão e o boi e a águia, né? São 4 que também correspondem, tem um significado oculto. E que nós encontramos, eu estava falando para a Susan, né, quando vocês estavam entrando, que existe um livro que chama O Segredo das Catedrais, do Fulcanelli, que é um livro dos anos 60, provavelmente, que explica exatamente, porque eu, como morei na França há muitos anos, eu estudava arquitetura e belas artes, então eu tinha muito essa coisa de visitar todas as catedrais góticas, não sei o quê, e aí acabou que aquilo, você vê a simbologia, você fala, por que eles botavam isso lá dentro? Que significado isso tem, né? Então, a esfinge, na realidade, representa os 4 elementos da natureza, certo? Ar, água, terra e fogo, que são elementos cujo extrato representa a pura essência da pedra filosofal. E quando a gente estuda alquimia, a gente aprende a mistura desses elementos, né? O quaternário é simbolizado pelos 4 animais da Apocalipse. Aqui está faltando um E, pelos 4 evangelistas, pela esfinge, tetramorfa, que quer dizer 4 formas,
Então, garras de leão, asas de água, corpo de touro, rosto do homem. Que às vezes a gente fala que é um anjo, porque às vezes ele tem as asas, né? Que significam saber, querer, ousar e calar. Eu acho que essas 4 palavrinhas têm que ficar na nossa cabeça sempre. O iniciado, a gente está falando de iniciação, porque nós estamos entrando no mundo da Cabala, que é um mundo de iniciados, né? Não é para qualquer um, não é qualquer um que vai entender. É uma coisa difícil de entender e é uma coisa difícil muito mais, não só de conhecer, como de aprender, né? Aprender na prática. Então, eu sempre parto do... Na realidade, você tem que ir de baixo para cima. Calar com a força do touro. Ousar com a audácia da águia. Querer com o ardor do leão. Saber com a sabedoria do homem anjo. Então, essas são as 4 chaves para a nossa compreensão, tá? Do que nós vamos aprender. E os 4 evangelistas também correspondem aos 4 elementos. E vocês sabem que eles também regem os 4 pontos cardinais, tá? Também eles têm essa analogia. O Mateus é aquele que representa o anjo, o homem com asa, é o homem já sublimado, é o homem já na sua essência mais espiritualizado. O Marcos é representado pelo leão. Nós sabemos, porque na Bíblia, no Evangelho de São Marcos, ele tem um leão do lado. Se vocês olharem na iconografia das igrejas, né, ou do conhecimento do cristianismo, vocês vão ver que tem esse animal correlato, né? O Lucas, que corresponde ao touro, o João, que corresponde à águia. Ok. E aqui, na nossa parte, que é a parte do conhecimento, a gnose em si mesma já é autoconhecimento, ou seja, quando a gente começa a entender como é que essas coisas se unem umas com as outras, a gente começa a entender como nós funcionamos. Que nós temos que funcionar com esses 4 pilares da sabedoria, que seria a ciência, a arte, a filosofia e a mística. Na realidade, na antiguidade, né, na Grécia Antiga, eles acrescentavam, eram 7 leis, né? Eram 7, tinha matemática, astronomia, que naquela época era astrologia, era uma coisa só, né? Porque isso fazia parte do aprendizado básico para um homem se tornar um filósofo, uma pessoa de conhecimento. Tá? Então, essa parte é muito importante que fique sempre na nossa cabeça. Tá? Vamos falar sobre Cabala, né? Cabala ou Cabalá, depende de como você vê escrito. Eu não escrevo hebraico. Meu segundo marido era judeu, mas ele também não era praticante, não sabia nada de Cabala, absolutamente. Ia para a sinagoga uma vez quando tinha as festas. É que nem católico que vai à missa só no Natal, sabe? A mesma coisa. A palavra Cabala vem do hebraico. Você sabe que no alfabeto hebraico não existem vogais. Então, é Kabbalah, que significa receber. Assim, a Cabala é aquilo que foi recebido. Dizem que Moisés a recebeu de Deus, que na realidade eles nem escrevem Deus como nós escrevemos, né? O judeu escreve D'(S), no Monte Sinai. Mas ela tem uma semelhança muito grande com o Zen Avest, do Zoroastro. Já tinha escrito, tem algo escrito no zoroastrismo, algo que é muito parecido com o conhecimento filosófico da Cabala. Portanto, podemos deduzir que os judeus podem ter recebido os seus princípios da mesma fonte que inspirou o próprio Zoroastro. Ou seja, no próprio Antigo Egito dos faraós, onde os papiros encontrados nos templos nos indicaram que existia uma metodologia, uma escola oculta do sagrado, muito similar à cabalística e que era chamada de Kabash. Você vê que até o nome lembra, né? Eu tenho um livro que fala sobre Kabash. Por quê? Porque dizem que lá no Egito, assim como em outras partes, aqui eu poderia juntar os maias,
poderia juntar outros povos espalhados pela Terra. Parece que, num determinado momento, os deuses que vieram das outras galáxias, ou da nossa galáxia, mas de outras constelações, trouxeram conhecimento para a evolução do ser humano. Só que depois ele se perdeu. O Egito guardou o que ele pôde na Esfinge e nas 3 pirâmides, que eram templos de iniciação. Nunca foram túmulos, as pirâmides nunca foram feitas para enterrar ninguém. Eram lugares, como nós fazemos, para energização dos neófitos. Tá? Se vocês leem o Egito, tem o Egito Secreto, tem do Brunton, né? Brunton, que ele chama. Tá? Qualquer coisa, depois você me pergunta o que eu acho, que eu pego no livro e mando para vocês. Tá? Muito bem. E aí nós vamos de volta a essa palavra Cabala para o Caibalion, que é o livro que nos foi trazido pelos escritos encontrados, né? Dizem, nas tábuas de Esmeralda, do 3 vezes grande Hermes Trismegisto, e foi transmitido pela tradição hermética. Essas leis que regem todas as coisas manifestadas. Tudo que é material. Como é que isso se materializa a partir do nada? A partir do, eu falo, como é que ele chama? O bóson de Higgs, né? Que agora eles encontraram no CERN, né? Foram lá, descobriram, que legal, agora achamos a partícula chamada partícula de Deus. Tá, tudo bem. Mas como é que ela se realiza? Como é que ela se materializa? O que é que acontece? Ninguém sabe, né? Mas tudo bem, vamos continuar fazendo isso. É muito difícil a ciência se juntar a um pensamento que é um pensamento de outra oitava, né? Ela está em outra oitava, nós trabalhamos em outra oitava. A palavra Caibalion, portanto, pode significar também tradição, preceito manifestado por um ente de cima. Essa palavra tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, né? O Caibalion que eu estou falando, né? Kibul, ou Kibal, que em hebraico significa tradição. Muito bem. Aqui, ok, estou falando... A maior das lojas dos místicos, ou seja, templos de iniciação, como aquelas estabelecidas no Antigo Egito, são representadas nos templos iniciáticos, como o são a Esfinge e as pirâmides. Tá? Tanto que, depois eu vou me lembrar, porque agora não estou me lembrando, as pirâmides, elas não têm um alinhamento perfeito, elas não são alinhadas numa linha. Elas têm 2 e uma desviada, porque elas refletem 3 estrelas que tem no céu, numa constelação. Então, elas são reflexos. Então, você vê como é que não foram feitas para enterrar ninguém. A própria grande pirâmide, onde tem a Câmara do Rei, embaixo tem a Câmara da Rainha, né, que eles falam. Isso tudo é templo de iniciação. Tá? Eu, como sou maçom, e a gente, quando entra na maçonaria, você passa pelo processo de iniciação, é exatamente o mesmo processo que era usado no Antigo Egito. E aí você começa a entender por que você faz isso, né? Claro que aqueles que iam lá no Egito antigamente, né, nos primeiros tempos, até que pilharam aquelas pirâmides, tiraram as coisas que acharam, que não entenderam para que servia aquilo, para que serve aquele sarcófago de pedra que está lá no meio, né? É só alguém que tenha uma capacidade mística ou um conhecimento alquímico, conhecimento de ocultismo, que vai entender, né? Nesses monumentos, então, aonde entravam os neófitos? Os neófitos entravam na Esfinge. Ok. Porque na Esfinge eles iam aprender os 4 elementos. Quando a gente faz o início ou na maçonaria ou na Rosa Cruz, você aprende primeiro a trabalhar a pedra bruta. O que significa isso? Que você pega o seu caráter, vai pegar todas as arestas, para você fazer daquela pedra bruta, tirar de dentro dela o brilhante, o esmeralda, o sefira, sei lá, aquilo que você veio ser, o rubi, né? Cada uma tem a sua qualidade interior.
E essa qualidade interior, ela é feita como? Passando do templo de iniciação, que era nas pirâmides, onde você aprendia a lidar com os 4 elementos, dominando os 4 elementos, para passar depois para o templo, que era dos aprendizes, que é a primeira pirâmide pequena, o segundo é dos companheiros, que naquela época eles chamavam de irmãos, e depois entrava na Câmara do Rei, que era o lugar do sacerdote, do sumo sacerdote, certo? Que hoje em dia, nos templos de iniciação, passam exatamente de aprendiz, companheiros e mestres. Tá? Eles se espalharam pela terra naquela época, inclusive a partir do próprio Moisés, que naquela época, lembra que os judeus eram escravos lá no Egito. Moisés foi encontrado no rio, né? Simbolicamente, mas ele foi criado com o faraó. Então, ele aprendeu tudo com os faraós. Aprendeu exatamente todo esse conhecimento. Então, ele levou consigo esses conhecimentos, e é da mesma fonte que bebeu Jesus, os essênios. Então, você vê como tudo retorna ao mesmo ponto. Aqui eu coloquei essa simbologia da árvore da vida. Então, quem que nunca viu? Quem que nunca viu a árvore da vida? Jane, você já viu a árvore da vida? Jane? Abre aí. Abre aí. Eu que estava fazendo barulho aqui. Não, aqui não. Você está falando da árvore genealógica, né? Não, essa não. Não, essa então é chamada árvore da vida. Não, estou vendo agora, né? Eu já tinha visto antes, porque você mostrou, aí eu tive curiosidade de dar uma ok, então. Curiosidade de dar uma olhada. Não, é outra coisa. O que a gente chama de árvore da vida é esse esquema, que na realidade não é um esquema, a gente chama de glifo. Glifo é um conjunto de símbolos com um determinado significado. Então, você vê que aqui você tem um monte de bolinhas, certo? São em número de 10. Existe uma bolinha aqui no meio que nós não vamos considerar, porque depois eu vou explicar o porquê, mas ela não está nem desenhada aqui. Aqui você tem os nomes em hebraicos, certo? E esse esquema, que tem nomes em hebraico, cada uma dessas bolinhas é chamada de sefirote. Então, essa sefirote, que a gente chamaria de esfera, fica mais fácil para traduzir para o português, tá? É, na realidade, uma representação de um modelo biológico de materialização. É um modelo, né? Desde lá em cima até aqui embaixo. Aqui embaixo, você vê que ele está meio que destacado, esse pedaço, porque esse é o resultado do ingresso do espírito, que ele faz esse caminho descendo para se materializar em Shekinah. Shekinah é o nome do espírito regente da Terra, do planeta. Espero que ele tenha paciência até que a gente evolua, porque o dia que esse Shekinah ele ficar puto, ele vai destruir o nosso planeta. Bom, isso é chamado de árvore do bem e do mal. Por quê? Ele chama Otz Shehem. A árvore da vida, na verdade, é a árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento citada no Antigo Testamento. Lá onde está a serpente, tá? Depois eu vou mostrar para você o desenho com a serpente, aí vocês vão entender tudo. É essa árvore, ou seja, glifo, conjunto de símbolo, que explica a estrutura do homem Adão Kadmon. O que é o homem Adão Kadmon? É a humanidade. É o design da humanidade, como se a mente de Deus disse, eu vou criar a humanidade, a minha imagem e semelhança, certo? Não é isso que fala no Antigo Testamento? Deus desejou criar e usou a voz, o verbo, para materializar o seu desejo.
e desse verbo aconteceu um grande fragor que criou todas as coisas que existem. Esse ser primordial, chamado Adão Kadmon, ele serve de modelo para a raça humana em seu processo de descida para a materialidade, certo? Então, é uma representação. Tem aquele modelo, todo mundo é feito naquele modelo. É como se tivesse um modelo de um vaso ou uma estátua e todo mundo faz, cada uma a sua estatueta igual, porque esse é o modelo que Deus idealizou para a humanidade. O caminho do espírito começa no alto da árvore, onde tem aquela primeira bolinha que é chamada Keter, e desce até a sua materialização no planeta Terra, que é chamado de Malkuth. A raça humana, para o seu desenvolvimento espiritual, precisa fazer o percurso inverso, isso é, subindo da Terra, Malkuth, na direção do Criador, acima de Keter. Tá? E Keter já começa a materialização. Depois vocês vão ver que linda a imagem que eu vou dar para vocês, se vocês estudarem essa semana. Cabala, que é esse conjunto de símbolos, ele serve de caminho para o ocultista. E o seu estudo não é simplesmente um método de aprendizado religioso ligado a uma determinada religião ou a um povo. Tá? Então, temos que nos abster, apesar de ter os nomes, as coisas do hebraico, porque nossa tradição ocidental é hebraico-cristã, né? Na sua maioria, mesmo dentro das vertentes que nós temos, né? Todos aqueles que desejam adquirir o conhecimento cabalístico podem fazê-lo, independente da crença, da filosofia ou da religião. Que nós não estamos falando de religião, tá? Aqui eu mostro uma coisa que é uma pirâmide. Aqui embaixo, o ser humano tem as necessidades fisiológicas do corpo, certo? A primeira necessidade é a de segurança. Por isso que o ser humano entrava nas cavernas, né? Na medida que ele foi se desenvolvendo, ele foi se defender. Depois ele teve que se juntar, e aí ele desenvolveu a necessidade de pertencer. E nós sabemos, né, o quanto é importante pertencer a um grupo, pertencer às pessoas com quem você compartilha os teus desejos, os teus pensamentos. Depois você tem que fazer uma coisa que é a estima de si mesmo, ou seja, acreditar em você, no teu potencial, e você vai conseguir a realização de si mesmo. Então, digamos que são motivações que você tem que seguir para fazer esse caminho de baixo da terra para cima. Já vê onde que está uma beleza que eu queria mostrar para vocês da árvore, mas eu vou voltar para trás. Essa é a reprodução da minha árvore que eu tenho aqui, o pôster, né? Na realidade é um quadro que até quebrou na minha mudança de São Paulo para cá, quebraram o vidro, ainda bem que não machucou o desenho. Você vê aqui uma figura humana aqui desenhadinha, não é? Na realidade, ela não é exatamente assim, porque aí você teria que fazer descer os braços, as pernas, e ela viria muito mais aqui embaixo. Mas é uma representação. Aqui em cima você tem Keter. Em volta dela, você tem a iluminação, o Ein Sof. São 3 camadas de energia sutil, que estão exatamente em cima da nossa cabeça. Isso te lembra um pouco a auréola dos santos, não é? Não lembra? Quando você vê a Virgem, que você vê aquela coisa em volta, o santo. Por quê? Porque eles alcançaram esse ponto da iluminação. A partir dali, a descida ela é feita nesse sentido. Isso daqui é chamado de caminho do raio. Nós vamos aprender isso também. Tá? E cada um deles tem uma simbologia que se relaciona com a astrologia. Porque para que você entendesse o que esse símbolo representa, Deus foi tão bom com o ser humano que resolveu colocar planetas pertinhos de nós, na nossa direção para fora do nosso
sistema solar, para que a gente entendesse que aquela representação física e material para os nossos olhos físicos tinha um sentido maior, que era nos ajudar a compreender algo filosófico. Que, sabe, na antiga Grécia ficavam lá os filósofos, né? Que a gente vê aqueles filósofos, aquelas imagens maravilhosas, cara filosofando, mas não é todo mundo que consegue se abstrair. Então, num primeiro estágio, o homem sempre permanece no triângulo inferior, né? Como eu coloquei lá embaixo, são o quê? As necessidades físicas. Prazer físico, que é submetidos às leis, né? Da fisiológica, das necessidades fisiológicas. Procura dinheiro, segurança, honraria. O primeiro estágio é aquele do desejo também de necessidade de acumular, de buscar prazer, de se acasalar, de se multiplicar. Aquele desejo de segurança, aquele desejo de pertencer, aquele desejo de se multiplicar, faz parte da primeira parte. A primeira parte da nossa vida, que é relacionada com a parte baixa da cabala, né? Da árvore. Depois que o ser humano consegue essa segurança e consegue se sentir melhor, muitos deles fazem um salto de qualidade, querem saber mais, né? Tem gente que não, tem gente que fica só nos bens, nos prazeres da vida, no transar, no se multiplicar, na busca de prazeres, mas nunca se pergunta se o espírito, a alma precisam de alguma necessidade, não é verdade? Tanta gente é assim. Não importa, cada um está no seu estágio de evolução, certo? Então, depois que a pessoa busca a estabilidade, ela vai começar a desenvolver o sentido moral e ético. Esse não é para todo mundo. Esse vai lhe permitir viver na sociedade e compartilhar o convívio com os outros seres humanos, com respeito, ética, comportamento moral, tá? Nós vamos aprender todas essas partes. Posteriormente, ele se apodera do eu sou, a identificação do seu eu interior, que em astrologia tem relação com o Sol, o signo solar, o Sol onde ele se encontra, o teu Sol. Esse é o teu eu. Reconhece e então desenvolve as suas capacidades únicas em busca da individualidade. Então, esse desejo de espiritualidade se desenvolve e começa a buscar formas para satisfazer o desejo de receber. Você só consegue entender esse desejo de receber quando você chegou na metade da árvore, e não na parte inferior. A pessoa que vive só a parte inferior da árvore não tem desejo nenhum para fazer nada. E tem desejo de satisfazer o corpo físico e as necessidades físicas, né? Então, as pessoas às vezes falam, nossa, mas de onde vem essa minha vontade de conhecer mais? Porque o teu espírito está despertado e quer subir na árvore, né? Na evolução. Também não depende só de você, depende de quantas encarnações você já passou. Isso nós vamos aprender também. A passagem através dos vários estágios de desejo de receber faz com que a pessoa se torne familiarizada com suas habilidades e também reconheça as limitações. Certo? Porque se ele não reconhecer... Está dando um microfone. Isso. Ok. Então, nós vamos chegar até 1 hora aqui, que eu vou mostrar uma coisa para vocês e depois nós vamos parar, porque já é bastante coisa para a gente pensar e vamos tirar dúvidas. Vou colocar de volta a árvore aqui. Então, nós temos aqui a parte inferior da árvore, que nós vamos aprender o que cada uma dessas bolinhas significa, né? Dessa esfera, qual é o significado dela e como a gente analisa dentro da nossa própria vida e em relação ao nosso mapa também. Quando a gente chega nesse triângulo aqui, ó, aqui nós temos 1, 2, 3,
e aqui o resultado. Planeta Terra, 4 elementos, materialidade, ok? Aqui nós temos uma relação com a Lua. Aqui nós temos a relação com Rod, que é Mercúrio. E aqui nós temos relação com Vênus, que é prazer. Então, aqui nós estamos só falando dos desejos lunares, os desejos do ego, os desejos da nossa alma, e muitas vezes a cadeia da reencarnação, ela se para ali. Não sei se vocês já viram, né? A Janice, ela é espírita, né? E, normalmente, o espírita fala que os desejos da alma criam a corrente das encarnações. Por quê? Porque se você deixa desejos ou raivas ou pensamentos negativos, desejos não realizados, na próxima encarnação você vai ter que resgatar, ou seja, você cria um elo para que você volte. E aí a alma fica presa na Lua e não libera o espírito para a subida. Tá? Então, esse é o primeiro triângulo. O segundo triângulo é chamado de ética e moral, que é aquele que a gente, quando começa a entender que eu sou um indivíduo único e que o meu eu espiritual não existe dois iguais, eu vou aprender a usar o meu conhecimento em benefício dos outros e vou desenvolver essa parte, que é a parte ética e moral. E vamos subir depois lá em cima na árvore, passando por esse lugar aqui. Você está vendo que tem uma espécie de nuvem aqui? Uma camada, e tem uma coisinha aqui que parece que ela está na garganta do homem. É exatamente o uso do verbo que nós usamos nos mantras, nas orações, quando nós invocamos a divindade, tá? E aí nós vamos subir, nos apropriar do nosso destino para nos libertar. Aí você vai me dizer, nossa, Gra, eu vou ter que fazer tudo isso nessa encarnação? Não sei. A gente tem, não é? O intuito do estudo. Eu vou te falar uma perguntar. coisa. Fala. Posso perguntar uma coisa? Claro, claro. Põe a imagem anterior. Essa. Essa aí. A alma entra por Keter, certo? Não, a alma não. A alma está aqui. É o espírito que entra por Keter. Sim, o espírito entra. Não tem que fazer confusão, porque a alma é fluídica, ela tem ainda uma materialidade, digamos, né? Tanto que você vê as almas, mas você não vê o espírito. Sim. Tá? Então, ele tem ainda uma coisa fluida, a alma. A alma, ela mora aqui, ela não vai lá para cima. O espírito entra por aqui. Porque ele vem... Tá. Ela vem é a nossa poeira de estrela, né? O primeiro alento que foi de Deus. É a essência divina que pertence ao todo e que nós vamos voltar sempre para o todo. Talvez a gente vá se encarnar depois em outros sistemas solares, né? Em outro estágio de evolução, com outro corpo e com outra alma. A alma fica sempre aqui, presa na corrente dos desejos. Por que as pessoas como o Dalai Lama, por exemplo, os lamas, né? Quando um lama morre, ele reencarna, e eles andam pelo mundo, procuram uma criança e dizem, então, ele encarnou nessa pessoa, né? No máximo 7 anos depois, eles acham, durante esses 7 anos. Por quê? Porque ele fez esse caminho e ele volta só para ajudar os seres humanos. Então, ele não tem mais alma. Ele não está preso aos desejos. Ele não tem mais desejos materiais. O que nos prende nas encarnações são os desejos. E, especialmente, se esses desejos forem forem ruins, né? Forem negativos. Porque desejo de ajudar os outros, se é o desejo, que nem a Madre Teresa de Calcutá, ela não precisa mais voltar, não vai pagar mais nada, a alma dela já fez o trabalho que ela tinha que fazer. Tá? Nós vamos aprender também que existem 3 caminhos, 3 colunas, e tem pessoas que sobem direto por aqui, tem pessoas que sobem direto por aqui.
Mas no nosso mapa, nós temos todos esses planetas. E quando a gente coloca o mapa da gente e vê onde estão os bloqueios, é que a gente precisa entender onde estão as energias que nós não estamos conseguindo trabalhar. Graziela, o Espiritismo, né, ele resume que a alma é o corpo encarnado, nós somos a alma. Exato. Quando a gente morre, né, tem o falecimento da matéria e o corpo se livra. Né? Agora ele leva sempre com ele o perispírito, né, que é espírito, Exato, perispírito. exato. O que você falou aí, isso, é mais ou menos isso. O perispírito ele ficaria aqui, que te daria uma identificação. Exatamente. Esses perispíritos iam ser tão menos densos, tão mais fluidos, à medida que a pessoa vai se livrando Exato. E depois dessa matéria aí o espírito se liberta de tudo. Exato. Isso, os desejos, né? Quando os desejos dele já começam a ser mais coletivos, né, em favor do livro, então ele vai, exatamente, esse perispírito vai ficando mais, entendeu? Físico, né, do fluido vai ser bem menos denso. Né? Exato, cada vez mais sutil. Então, aqui eu falei que a palavra Deus, que na realidade ela é formada de 4 letras, Yod, Re, Vo, Re. A Cabala nos ensina que Yod, Re, Vo, Re, representado pelas 4 leis sagradas, é pura luz infinita, é pura energia. É ele que é o bóson de Higgs, entendeu? Que os cientistas tanto procuram e que acham, é essa partícula, tá, esse é Deus, tá bom. Pode chamar como quiser. Dizem que um dia alguém perguntou para o Einstein era pisciano, né? E ele tinha insights. E um dia alguém perguntou, mas escuta, você que é um cientista, você acredita em que existe um Deus? E ele falou, não, eu não acredito, eu sei. É uma coisa muito importante que aconteceu faz pouco tempo. Teve 2 astrofísicos que chegaram à conclusão, acho que um deles era italiano, porque eu vi é um programa que tem na TV italiana que chama Leonardo. É um programa que falam de descobertas científicas. E ele explicou que esses cientistas chegaram à conclusão que o formato do universo é igual ao formato do nosso cérebro. Gente, isso é o primeiro princípio hermético. Deus é mente, o universo é mental. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não pelo corpo físico, pela nossa mente criadora. Quando a gente entender isso, a gente vai entender o universo. Então, olha que 2 físicos te dizer que o universo tem a cara de um cérebro, é aquilo que Hermes Trismegisto escreveu lá 6.000 anos atrás, tá certo? Bom, para cima, então, não há nada no mundo físico que não se origine dessa energia inicial. Tudo está nessa energia, é uma coisa só, que explodiu, abriu, né? Desejou criar. Para se manifestar, essa energia, nossa, põe 3 S's ainda, se expandiu e produziu um som que provocou a criação de 4 mundos. Ela desceu em camadas, do mais sutil para o mais denso. Exatamente como fala o espírito, né? Tem o corpo físico, espírito, perispírito, alma, espírito, perispírito, vai, né? Até você se libertar tudo. Volta ao Criador, né? Então, esses 4 mundos, depois nós vamos estudar isso também. A árvore da vida é um glifo formado de 10 esferas sobrepostas e interligadas por caminhos. Então, esses caminhos é como se fosse um fio condutor de energia que liga uma esfera à outra, tá? E todas as esferas, embaixo elas são positivas e em cima elas são negativas, exatamente como uma pilha. Ela recebe de cima, transmite para baixo, certo? A Sefira de Malkuth fica na base e no topo fica a Keter. E entre elas existem mais outras esferas interligadas por 22 caminhos. 22 caminhos mais 10 dá 32. Quem teve 33 anos e desencarnou? Jesus.
porque ele fez o caminho de volta, virou puro espírito, e tchau e bênção. E a matéria dele se desintegrou. Quando a gente fala aqui, naquele, como é que chama? Santa Síndrome, né, que tem lá em Turim, aquele lençol que encobria o Cristo, e que ficou impressa, o corpo dele ficou impresso, é porque ele se desmaterializou, virou átomo puro de energia. E imprimiu o corpo não estava mais lá, ele não precisava, nós não, nós vamos precisar deixar o nosso corpo físico apodrecer, porque, afinal de contas, não conseguimos desmaterializar. Quem sabe no futuro, né? Eu espero. Então, hoje eu vou deixar vocês só até aqui, só rapidinho que eu vou mostrar os 4 mundos de criação, tá? Que são chamados 4 mundos. O Adão Kadmon, que veio, essa é a árvore da emanação, é o primeiro Yod, primeira letra do nome hebraico. Yod, Re, Vav, Re. Tá? Então, são 4 letras divinas que vão se materializando até chegar no corpo físico. O primeiro é o divino, porque é a emanação, é pura energia da mente. O segundo é o espírito que cria. O terceiro é o que forma as coisas que nós desejamos. E o terceiro é o que materializa. O quarto é o que materializa. Tá? Então, nós vamos estudar isso na semana que vem com muita tranquilidade. Esse é um desenho bem antigo, que é de um livro de cabala bem antigo que eu fotografei. Até você ver que o formato é um pouco diferente, mas exatamente te mostra os 4 mundos. O da emanação, que inclui os 3 primeiros, a criação, os 3 daqui, o mundo da formação, que é onde tem a Lua, e o Malkuth, que é a Terra, onde se manifesta. Só vou falar um pouquinho daqui, desse ponto, você fala, puxa, mas aqui está faltando, porque ó, aqui tem um quadradinho, aqui faltaria o quadradinho que ligaria 4 em cima e 4 embaixo, tá certo? Ok. Essa Sefirote, que é chamada de Daat, é a Sefirote que tem uma relação com Plutão ou com Netuno. Então, aqui é uma divergência entre os próprios cabalistas. Por quê? Porque os próprios planetas, Plutão e Netuno, em certos momentos, se mudam a rota deles, a circunvolução em volta do Sol. Alguns ficam mais perto. Tem momentos em que Plutão é mais perto da Terra e tem momentos que Netuno é mais perto da Terra. Então, os cabalistas acham que em certos períodos da evolução da humanidade, nós nos tornamos mais materialistas quando Plutão fica mais perto. E quando vem Netuno, nós passamos por períodos mais espirituais ou religiosos. Tá? Como, por exemplo, com o nascimento do Cristo, do Buda, né? No início da Era de Peixes. E, atualmente, nós estamos entrando na Era de Aquário. Então, essas mudanças de era fazem com que esses planetas fiquem diferentes. Mas o cabalista que eu sigo coloca aqui, nesse lugar, Netuno. Porque Netuno é o mundo da espiritualidade, é o mundo da fé e da confiança. Quando você chega nesse ponto da tua evolução, ou você tem fé, e fé não se explica. Você não diz para uma pessoa por que você acredita em Deus, ou por que você acredita que você tem um espírito, ou por que você acredita que tem algo além da materialidade. Você simplesmente sente. Então, aqui existe o abismo. Nesse abismo se perdem os magos, tipo João de Deus. Porque quando ele alcança o poder aqui, ele acha que ele é Deus. Não que ele é feito à imagem e semelhança de Deus e pela graça de Deus. Ele se sente capaz de fazer, de dominar. Isso acontece com os alquimistas também, tá? Tem histórico disso, né? Pessoas que, aprendizes de feiticeiros, que depois se perdem, tá? Então, nós vamos chegar só até aqui, tá? Porque nós vamos começar a semana que vem a pensar nesse assunto. Yoda,
emanação, re, criação, vol, formação e re, materialização. Esses 2 res se repetem de uma forma mais concreta aqui, mas sempre, e é feminina. Essa força é uma força feminina, né? Não é à toa, né? Que é o mundo da criação. Então, ela se reflete aqui também. Emanação, criação, formação e ação. Tá certo? Então, porque olha quanta coisa nós temos que estudar. Olha quanta coisa que nós temos que estudar. Vocês fazem o favor de ler. Ó, aqui tem um homem também representado. Aí, ó, que bonitinho. E olha as 4 letras aqui. Tá vendo como é bonitinho? Olha lá. O homem, ele é feito assim. E nós temos todas essas energias dentro de nós, né? Agora, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Eu não sei onde eu enfiei. Ah, essa é do ser. Essa daqui é da astrologia, e fui eu que desenhei esse feto. Nas minhas aulas de astrologia eu mostro, especialmente de astromedicina. Eu queria mostrar para vocês... Ai, cadê a imagem da... Ah, essa daqui, ó. Olha a árvore do bem e do mal com a serpente. Meu, a serpente é o caduceu de Mercúrio. Mercúrio, todo mundo, os símbolos antigos da sabedoria, o cara não tem um bastão e não tem uma serpente enrolada. Tem nada a ver com aquilo que a Igreja Católica espalhou. Eu, então, que fui criada na Itália, meu Deus, sabe? A maçã... Eu acho que... Ah, fala, querido. Eu acho que essa serpente, como segundo ela tinha desejos, vontade, tinha inteligência, para mim é mais um reptiliano do que outra coisa. Mas pode até ser. Que veio trazer para os seres humanos, exato, que estavam lá no Éden, feito animaizinho, porque eles estavam iguaizinhos, animaizinho. Na ignorância. De repente falou, meu, vocês vão continuar nessa história? Vamos lá, meu, né? Está na hora de conhecer, senão vocês não evoluem, não é? Sim. E pronto. Aí veio. E eu, essa semana, estava falando justamente da serpente, eu falei até no site que eu coloquei sobre o signo de Escorpião, né? Que é um signo de serpente, que muda a pele, que troca de pele e que vai atrás de conhecimento. Quer dizer, olha como é que tem uma simbologia com esse signo onde entrou o Sol, né? Signo do conhecimento. Então, vocês não precisam correr com o conhecimento, porque é difícil. Nós vamos ver Sefira por Sefira, vamos entender. Vou ver se depois eu tiro uma foto, que eu tenho um outro pôster, que é maravilhoso, que não existe, porque eu tinha comprado acho que numa viagem para a Argentina, viu, Janes? Fui lá dançar tango, mas eu fui também na Quiron, que é uma belíssima de uma livraria esotérica, né? E aí eu achei essa árvore da vida e trouxe essa árvore da vida com o homem. E ali tem os evangelistas, tem os 4... Desde Abrão, sabe? Tem toda a simbologia dentro, mas é uma coisa fantástica. Mas nós vamos ver isso lá no finalzinho do curso, né? Para não embaralhar a cabeça da gente. Tá bom, gente? Vamos fechar, então, aqui. Espera aí, que eu vou fechar. Salvar, sim, depois eu vou ler. Talvez vocês encontrem algum errinho, não sei, porque às vezes eu escrevo, eu tiro de um livro, eu tiro de uma coisa e fico lá escrevendo, depois tem errinhos de digitação, tá? Mas se tiverem dúvida, semana que vem vocês anotam, a semana que vem a gente já esclarece. Mas eu gostaria que vocês revissem só até aí, para não ir muito, né, de sopetão, até para a gente... respeitar também o que até cada um pode chegar, até onde cada um pode chegar, tá bom? Então, é isso. Obrigada. Até a semana. Obrigada, até boa semana. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Igualmente. Eu vou mandar Tchau, o link, pessoal. tá? Já vou colocar e depois eu vou mandar o link para vocês. Tá, dá as referências dos livros também, do Egito Secreto. No finalzinho ali, tem alguma referência no finalzinho dessa coisa. Não, do Egito Secreto que eu vou procurar, Eu vou procurar, mas tá eu acho que ele chama Brantano, é um francês, se eu não me engano. Tá bom, querida. Um beijo. Tchau, boa semana para todas. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.